Cria um poema que lhe bastasse ser, e enquanto não chega, vai escrevendo outros tantos. Um espírito livre, com a mensagem de liberdade para passar. Artista, na verdadeira acessão da palavra, com o fácil e o difícil de o ser, mas sem fugir aos desafios da viagem. Convicta e de convicções, espelhada nas palavras. Portanto, hoje vamos ouvi-la. A minha convidada é a Sónia Balacó. Economicamente, economia na minha mente. 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 Que bonito, Bem-vinda. Caetano. Obrigada. Bem-vindo ao Fidelidade Studio. Obrigada. Assim, eu sinto que quando se associa coisas a ti, se calhar vem da voz, e de eu estar habituado à tua voz por causa do Clubhouse, Sim. associa-se assim uma calma e uma serenidade. Que bom. Isso não é sempre verdade. Mas eu gosto que seja isso que a minha voz te passa. Como é que tu te sentes de ser a criadora do clube, do único clube que se mantém Ativo no Clubhouse? no Clubhouse. Pá, eu adoro fazer o Cineclube. Não tanto pela ideia do Clubhouse, mas porque o Clubhouse é um meio para eu me poder reunir com pessoas a falar de uma das minhas grandes paixões, que é o cinema. E acho que a premissa de vermos filmes e analisarmos os filmes com o detalhe que nós temos feito é um desafio para mim e para todos, e é uma aprendizagem para mim e para todos. Por isso eu acho que estamos todos a fazer uma viagem no sentido de nos tornarmos mais conhecedores. Completamente. E eu agradeço, porque eu era zero conhecedor. Completamente zero conhecedor. E há um dia... Aliás, eu acho que na minha primeira conversa de todas de Clubhouse, tu estavas. Ah, é? Foi aquela conversa que estava eu, tu... Era tipo 5 pessoas, que tornou-se totalmente impossível. Já sei. Também foi a minha primeira Foi a tua conversa primeira? no Clubhouse, que era eu, o Pego, tu, Sim. pai, mais 2 pessoas. O Luís E o Miguel. e o Miguel. Sim, Exatamente. exato. Sim. E foi mesmo giro. Foi E nós mesmo. entramos. E a pergunta... Eu entrei completamente aleatoriamente. Entrei ali para dentro. Sim. E a pergunta que vocês faziam era: que livro é que estão a ler? E eu pensei: ok, podemos ficar. Éramos nós a tentar perceber o que é que pode ser o Clubhouse. E eu, ok, de que é que eu quero falar? Vamos falar sobre que livros é que estamos a ler. Será isto o Futuro do Amor? Era o nome da... Sim, Da sim, sala. exato, porque estávamos em pandemia, não é? A ideia de que agora o amor é uma coisa por telefone, mas em grupo. É assim que vamos conhecer pessoas. Acabou o Tinder, agora é no Clubhouse. Agora é no Clubhouse. E depois, mais tarde, a tal conversa em que tu dizias: eu ando há imenso tempo para ir à lista da Sight and Sound com calma e de ver todos os filmes, e agora Sim. tenho um pretexto. Sim, não ando há imenso tempo, eu já tinha tentado, já tive como projeto várias vezes, mais do que uma, talvez mais do que duas, ver a lista da Sight and Sound. E há muitos filmes que já tinha visto, mas há muitos que não vi. E pareceu-me a premissa perfeita. Ok, eu quero fazer isto, se eu tiver outras pessoas para fazer comigo, vou ter a pressão de fazer, mas já não é só ver, é que nós não estamos só a ver os filmes, estamos a ver os filmes e a analisá-los. Aliás, eu Então- nunca mais vou olhar para um filme sem a atenção da primeira cena. Nunca mais! Isto tornou-se completamente uma regra. No outro dia Sim. fui ao cinema, voltei ao cinema felicíssimo. Voltei ao cinema, finalmente, não sei o quê, fui ver o Nomadland. Também foi. Foste também? Sim. E arruinou-te o filme, Arruinou. agora ver assim, ver o filme torna-te mais consciente ou Não, consegues não me abstrair-te? arruinou. Não me arruinou. Não, eu estava bem. Ok. Mas vem a primeira cena e eu penso: ok, Sónia, estás a ver? Entra e eu penso: ok, Tens uma toma Sónia atenção. isto sentada vai no ser- teu cérebro. A dizer, isto é o espelho do resto do filme. Portanto, aqui está o resumo do resto do Aqui filme. está Está aqui o tema. o tema todo Sim. do resto do filme. Eu acho que isso já não sai. Boa. Pá, e é engraçado a persistência de mantém-se por ser exatamente uma boa ideia. Esta coisa das boas iniciativas, não é? Porque todas as outras salas desapareceram Sim. do Clubhouse. Ao fim e ao cabo, acho eu. Pois, mas se calhar também porque eram coisas mais espontâneas, não é? Esporádicas. Nós criámos esta regra e de repente, Sim. de repente funciona como um sítio de reunião. Óbvio que temos pessoas a assistir que vão mudando,
mas assim o núcleo de participantes costuma ser mais ou menos o mesmo, e já é o mesmo praticamente sim. desde o início. Sempre as mesmas caras. Portanto, eu acho que nós vamos ao cineclube, vamos ao Clubhouse por causa daquele clube naquele dia, não é tanto por causa do Totalmente. Clubhouse. Eu tirei as notificações. Eu e, também. Naquele dia, às 10 da noite. Exato, já sabemos. Já sabemos que lá estamos. De onde é que vem esta paixão pelo cinema? Esta paixão é uma boa pergunta. Sabes que eu percebi não há muito tempo que, apesar de ser atriz, e eu trabalho como atriz desde os 15 anos, por isso há 22 anos. Desde os jornalistas, não é? Sim. E já eu percebi agora que passaram Foste agora. 22 anos. Não parece. Tipo, dizer 22 anos não parece aquelas pessoas. Passou uma vida. Sim. Sim. Aquelas pessoas sim. dizem há 20 anos. Sim, sim. Estava eu. Sou uma avó já. Mas percebi que, apesar de ser atriz, a maneira como eu sempre vi os filmes foi menos a reparar no trabalho do ator, que seria o que era natural, porque era a minha profissão. Exatamente. E eu sempre vi os filmes da perspectiva do autor, do realizador, de quem está a contar aquela história. E agora percebo que se calhar tenho uma paixão mais... não percebo agora, já sabia, mas é uma paixão grande pelo cinema como veículo para contar histórias e como objeto artístico. Mas é engraçado porque o que te dá vontade não é saltar e estar do outro lado e pensar eu quero esta personagem, é mais eu queria ter tido esta ideia. É absurdo, não é? Não tanto eu queria ter tido esta ideia, mas eu gosto de... Quando eu gosto muito de uma coisa, num objeto artístico, acho incrível, encontro-me nisso, mas a minha mente está sempre a tentar dar o salto para outro sítio. E para onde é que eu podia esticar isto? Para um sítio novo. Ok, isto já fez a viagem até aqui, será que eu poderia esticar para outro sítio? E o cinema como forma de arte é uma forma muito recente. O cinema tem 100 e tal anos, enquanto que, se fores olhar para a história da escultura, da pintura, Exato. do teatro, são antiquíssimas. Então acho que ainda estamos no princípio do cinema como manifestação artística e está tudo por inventar. Achas que está tudo para inventar? Sim. Vê-se muita coisa. Eu estava a falar disto com a Sofia. Há bocadinho, que era porque que quando se fala de... Porque quando olhamos para a Sight and Sound estamos a ver filmes maioritariamente muito antigos. Estamos a ver muito antigos. Não vemos tantos filmes recentes. Mais ou menos, também há, mas estamos a ver, primeira lista, esta lista foi feita em 2012, porque eles revêem de 10 em 10 anos. Mas porque é uma lista, a maneira como esta lista é construída e a maneira como se olha para os filmes mais importantes é de uma perspectiva histórica, no sentido de que quem é que inventou novas Exatamente. linguagens, quem é que inventou novas maneiras de fazer. Por isso estamos a apreciar os melhores filmes, mas também estamos a apreciar, é uma apreciação histórica, pronto. Quem é que abriu portas? Por isso é que é o melhor. O Citizen Kane está a fazer coisas que ninguém tinha feito antes. Por isso é que é incrível. Mas se está tudo por inventar, porquê que não estão a inventar agora? Mas achas que não estamos a inventar agora, é isso? Não sei. É isso que eu gostava que tu respondesses. Bom, Que é, porquê que não há filmes de 2011? Há o Tree of Life, que é de 2011 e está na lista. Há alguns, é o que eu te vou dizendo. Há assim umas coisas. O In the Mood for Love está e é de 2000, se não me engano, ou 2001. Portanto, há uns mais recentes. Mas eu acho também que é preciso, se calhar, às vezes, distância para fazer a história, não é? Uhum. E isso não consegues. Há uns que consegues perceber imediatamente, e o Tree of Life é de 2011 e a lista é feita em 2012 e ele entra. Mas agora a lista vai ser feita outra vez em 2022 para o ano. Portanto, vamos ver como é que a coisa vai ser revista, no fundo, se vão entrar filmes mais recentes, se o Citizen Kane vai voltar para número 1, o que é que acontece com a passagem do tempo, porque é sempre uma perspectiva também da nossa altura, de quem é que agora está a pensar sobre cinema e o que é que acha que é importante. Sim, é verdade. Mas é engraçado que a esmagadora maioria dos filmes que nós vimos lá e que fomos discutindo, não sei se a esmagadora maioria, se calhar estou a mentir, mas uma parte significativa desses filmes foram filmes que na altura não foram assim tão apreciados. Que estamos nós a dar-lhes uma relevância e uma importância que se calhar na altura não ganharam aquele prémio que se acha que... Sim, a mítica questão de que o Citizen Kane não ganhou o Oscar e ganhou o How Green Was My Valley. Exatamente. Sim, mas às vezes não.
a maior parte das vezes os génios estão à frente dos seus tempos, não é? E é preciso distância para perceber. Espera lá, esta pessoa em 2020 não, em 1920 estava a fazer coisas que nós agora estamos a fazer também, e foi o primeiro. E se calhar na altura era só, isto é estranhíssimo, isto não é cinema, isto acontece muito. Isto não é? Porque não encaixa nas regras. Porque não encaixa. E depois vai-se ver e a pessoa estava exatamente muito Está à só frente do seu tempo. Está a abrir portas para Tu outros sítios. tens medo disso? Por De- exemplo, se passarmos. É que isto há uma polivalência tão grande que a pessoa, não é? Já fomos a. Porque é que não tens uma ideia para um filme? Depois à parte de atriz e agora vou de repente à escrita. Bora? E depois misturamos tudo e Mas- baralhamos. Sim, é a e minha vida. depois está volta, tudo- não é? Está Sim. tudo- eu acho que está tudo bem. Isto é o tal, o artista na verdadeira acessão da palavra, porque a pessoa tem ramificações que não acabam. Tu tens algum medo disto quando escreves? De estar à frente do teu tempo? Não, Não tens? não, nenhum. Mas porquê? Por não acreditar Por não acreditar no quê? em ti? Não, só porque eu sou profundamente atraída pela ideia do novo e pela experimentação, por isso não me interessa de maneira nenhuma, em nenhuma prática artística, fazer nem o que já está feito, nem o que eu já sei fazer, só me atrai fazer o que eu desconheço, o que eu não sei fazer e aquilo que ainda não existe. Portanto, eu sou feita a ir para esse sítio que é novo e que às vezes pode ser um bocado contestado por testar limites. Mas é a única coisa que me interessa fazer, na verdade. E não é algo que se nasce com. Porque, não sei, eu tenho esta ideia se calhar muito romantizada de que as pessoas que eu leio e que me tocam de uma certa forma, como tu, têm de ter nascido com aquilo. Tenho esta ideia de que isto não pode ter sido aprendido, porque vai a sítios onde não pode ter sido aprendido. Tu sentes que a poesia esteve sempre lá e tu deixaste ali um bocadinho numa gaveta ou num qualquer diário secreto. Sim, nunca teve numa gaveta. A poesia sempre foi grande parte da minha vida e da minha maneira de estar na vida. Só não o fazia publicamente. Mas todas as pessoas à minha volta sabem que eu comecei a escrever na infância. Eu não me lembro de quando comecei a escrever. É uma coisa que sempre fiz. Por isso nunca foi um segredo. Só para quem me conhecia como atriz e modelo é que sim, não, para o público era um segredo, mas sim, eu acho que no fundo é quem eu sou. Não acho que tenha aprendido, acho que fui ficando melhor a escrever porque nós é só a prática que nos torna melhores a fazer uma coisa, não é? E eu estou a fazê-lo desde a infância, por isso é natural que eu o faça com alguma capacidade. E o motivo pelo qual decidiste abrir essa porta foi porque sentiste que a prática estava maturada ou foi por outro qualquer motivo também? Acho que foi por uma questão de necessidade. Foi? Sim, Disso deixar de entendi. fugir a quem tu és, não é? Tipo, já chega, eu sou esta pessoa e eu vou ser quem sou publicamente também, não vou mais como é que se diz? Tame, não vou mais controlar, não é controlar, mas guardar, pronto, sim. domesticar Sim. domesticar este pássaro no peito que quero voar. Mas com medo de que fosses muitas coisas. Isso passou-te. Sim, isso é uma pergunta super interessante, Caetano, porque isso no fundo é um peso que eu trago às costas desde sempre, esta vontade de fazer muitas coisas que eu não castrei e que fui fazendo em privado e escrevendo tendo ideias para coisas que vão das artes plásticas ao cinema, ao teatro, à poesia, à escrita de outras coisas. Mas desculpa, microfone. Mas sim, eu sentia-me um pouco dispersa a crescer, parece que a coisa queria crescer para todos os sítios e eu sentia imenso, e ainda sinto um pouco que eu sou uma espécie de asterisco, que o sítio que eu ocupo é um ponto no centro de um cruzamento de muitas linhas que parecem algumas paradoxais, nada disto faz sentido cruzar neste sítio, mas cruza, é quem eu sou. E eu sentia, ok, sou isto, mas como estou a dispersar, não avança nenhuma.
Senti isso enquanto crescia, e depois a entrada nos 30 foi quase como se tudo se clarificasse e começasse a conseguir ir a cada uma das linhas à sua vez. Então, na sua vez. Então, vamos então fazer o livro, acabar o livro, fazer o livro, ok. Então agora vamos atacar outra coisa e pronto. E é assim que... Perceber que há espaço para ser mais do que uma coisa. Porque a eu mim faz acho- monte de impressão esta ideia. que tens que caber numa caixa. Agora ela é atriz. Sim, É modelo, tira umas fotografias sim, sim, e é atriz. sim. E agora, se lhe apetecer ir fazer vasos em barro, Uhum. ai que estranho. Estranho, Agora, sim. quer dizer, ela era atriz. O que é que ela anda a fazer? Sim, e pior, e aconteceu-me quando eu lancei o livro, o facto de eu estar a fazer poesia fez com que para imensas pessoas se passasse a ideia de que eu já não queria ser atriz. Pessoas no meio, eu tive realizadores a dizer-me, pois agora já não queres ser atriz. Eu, não, a ideia não é perder nada, é acrescentar. Eu não quero deixar nada do que eu faço, quero é acrescentar outras dimensões do meu ser. Mas eu acredito, e quando eu olho para os artistas que eu admiro, acredito que no fundo o artista é uma pessoa que tem necessidade de comunicar e de se expressar. Depois as formas variam consoante o que tu queres dizer. Pronto, isto é o mesmo com as Porque tudo o línguas. resto varia. É o mesmo com usar várias línguas num poema. Eu Exatamente. uso a língua que melhor serve aquilo que eu quero dizer, porque as línguas, apesar das traduções, nunca são exatamente a Claro. mesma coisa. Portanto, dizer isto em espanhol é diferente de ser em português, que é diferente de dizer em francês ou em inglês, ou em português. Então, a mesma coisa, depende do que eu quero dizer. Há uma coisa que se calhar eu digo melhor num poema ou num livro, há uma coisa que eu se calhar digo melhor num filme. E a Constelação foi juntar as coisas que estavam para trás ou foi tirar um momento de vamos construir isto? Foram as duas. Foram as duas? Sim, eu decidi, ok, isto é quem eu sou, vou fazer um livro, então fui buscar tudo o que tinha escrito, rever tudo, cadernos e cadernos e cadernos, e pegar nas coisas que eu achava que eram boas. Ficar agradavelmente surpreendida? Eu conhecia as coisas profundamente, porque eu estava sempre a voltar a elas, não é? Sim. Eu não tenho uma relação de escrever e deixar estar, estou sempre em diálogo com aquilo. Mas sim, ficar surpreendida principalmente com algumas coisas que escrevi tipo com 18 anos, que agora olho para aquilo e penso, ok, de uma maneira muito naif, não é? De inconsciência, estava a fazer coisas que já eram a rasgar para sítios que eu não conhecia e que eu ainda hoje se calhar não conheço, coisas que existam muito, ou seja, estava a ir para um sítio novo que vinha só de uma necessidade interior, não era uma coisa intelectual de conheço, por isso vou para este sítio. Então fui buscar os textos antigos e comecei a trabalhar em alguns que não estavam acabados, e ao mesmo tempo foram-me chegando os poemas novos. Então o livro começou-se a compor assim deste cruzamento de coisas antigas com coisas novas, e depois foi perceber o que é que estas coisas todas juntas querem dizer, onde é que há aqui um fio condutor, perceber o que é que pode ser aqui um livro no meio disto tudo. Incrível. É incrível. Tu achas que há futuro? Não é futuro. É errata. Não achas que há uma atenção redobrada neste momento para as artes e nomeadamente para a poesia e para a literatura em Portugal, até pelo lado jovem? Não há aqui um movimento? Acho. É muito engraçado porque há várias pessoas que me dizem mas a poesia, os jovens não leem poesia, Isso não vende. a poesia morreu, ou já não há poesia. E eu acho que isso não é nada verdade, e acho que, surpreendentemente, a internet veio ajudar este movimento de redescoberta da poesia e de autores, e também tornar alguns autores internacionais em superstars, não é? Existem alguns. E acho que sim, houve claramente um reaproximar, se calhar um conquistar até da poesia de novos públicos. Incrível. Eu tinha aqui uma quote sobre o tema que nós estávamos a falar e que eu acho que é importante. Que não sei se este é um mapa que se adequa a 2021, mas era um mapa para 2018. É o que temos, um mapa teu para 2018. Que Tenho. tens Isso um é uma mapa. quote de onde? Isto é do teu site. Ok, bora. Portanto, diz: ao invés de fazer, ser. Ao invés de buscar, ser. Ao invés de falar, ser. Ao invés de conter, ser. E era um bocadinho isto, que é
Quando em nós ser são muitas coisas, as pessoas confundem-se ou nós próprios nos podemos confundir um bocadinho? Hum. Eu acho que as pessoas se podem confundir. E eu acho que também me posso, às vezes, agora menos, mas senti a determinada altura medo de me dispersar ou de perder um pouco. Mas acima de tudo, eu vejo a vivência da arte como não é só uma vivência da prática artística, é uma vivência de facto. É a maneira como tu estás na vida que é a tua maior criação. Por isso é que eu digo que o poema sou eu. Sim. E eu, por isso, esta questão do ser é a coisa mais importante. Como estás no planeta, que vida é que estás a construir, que poema é que te estás a fazer, e depois, e a prática artística é uma consequência disso. Mas a vida como prática artística também. Eu queria ir aqui ao ego. Está um bocadinho inerente ao meio artístico, não é? E tu começas com que idade? Com 13 anos? 14. Com 14, no Supermodel of the World. Sim. E portanto entras num meio, no meio da moda, que em si vive muito de ego, não é? Da imagem, não é? Da imagem, Acima de tudo, sim. Tu achas que este ego pode ser castrador para o processo criativo? Pode ser, é assim, as evidências da pessoa que tenho à minha frente dizem que não, porque passaste por isso muito nova. Sim. E não te impediu de continuares a ser criativa, mas outras pessoas talvez poderia ter. Tu alguma vez sentiste este impedimento? Eu acho, não é um impedimento, eu acho que é difícil quando a tua validação como pessoa tem só a ver com o teu aspecto físico, não é? Quando isso é o que é validado, é difícil... Quando o produto és tu. Sim, mas para um artista, ou melhor, para um ator, eu também trabalho com o meu corpo, Sim. não é? O meu corpo é o meu instrumento de trabalho. Mas para o artista eu também acho que o seu ou pelo menos o seu ponto de partista O seu ponto de partista é bom. Adoro! Tenho que apontar isto em algum lado. O seu ponto de partista é ótimo. O seu ponto de partista é muito bom. Eu ando assim numa fase de trocadilhos péssima. Mas o seu ponto de partida é sempre a sua perspectiva. No fundo, um artista está sempre a falar da sua perspectiva, não é? A maneira como olha para o mundo ou para si, é tudo a partir do meu ponto de vista. Agora com esta gargalhada esqueci-me porque é que estava a dizer isto. Estamos a falar de começar a partir do eu. Sim. Mas sim, eu acho que é menos a questão do ego e mais a questão da imagem, e isso pode ser um bocadinho limitador ou debilitante se tu não tiveres outras vontades, não é? E somos tão miúdos quando entramos, mas é preciso deixar claro, eu adorei ser modelo, foi uma coisa incrível na minha vida, permitiu-me conhecer pessoas super interessantes, abrir horizontes, conhecer pessoas que tinham interesses em arte, e eu cresci muito solitária na minha experiência e apreciação da arte. Era uma coisa que era só minha e não havia mais ninguém à minha volta, amigos ou família que tivessem um particular interesse. Portanto, começar a trabalhar com 14 anos, eu morava em Peniche, e vir para Lisboa permitiu-me de repente conhecer outras maneiras de estar no mundo, e mesmo pessoas que tinham muito interesse em arte e que partilhavam essa sabedoria e conhecimento comigo. Mas eu acho que a moda me foi útil porque eu sempre estive na moda a saber que eu estava a atravessar aquele universo, mas que aquele universo não era o meu destino. Eu estava na moda e eu já queria ser atriz. E sabias com 14 anos? Porque eu queria ser atriz, sim. Foste com 15. Fui com 15, sim, exato. Portanto, eu estava ali a desfrutar daquilo e a divertir-me imenso, mas a saber que aquilo não era quem eu sou. Eu sou outras coisas, estou aqui também, mas sou outras coisas, para além disto. E com algum medo dos vários preconceitos e dos vários problemas associados ao ser-se mulher hoje, com algum medo do carimbo da beleza para o que vinha a seguir? Acho que o suspiro já diz. Eu acho que
olhando para. Eu só tenho 37 anos, não é? Mas olhando para o que eu tenho feito até agora, eu sinto sempre que eu estou sempre a viver construções e depois transições. Acrescentar, mas é uma transição, não é? Então, eu comecei por ser modelo e depois quero mesmo é ser atriz, faço essa transição, conquisto esse espaço, mas sempre com o peso às costas de ter sido modelo, com o preconceito alheio em relação a isso. E depois decido que vou fazer publicamente poesia e que me vou afirmar como poeta e tenho às costas o ter sido modelo e o ter sido atriz, que é um peso também. E eu sinto que há sempre um bocado esta presença, não é? De eu ter sido outras coisas e disso gerar ideias e preconceitos nas pessoas. Mas Daí o teres dito há bocadinho que trazes tudo às costas, não é? É o tal, literalmente, se calhar trago mesmo. trazer Sim. as coisas às costas. Tu sentiste alguma vez que era por ser Portugal? Por exemplo, quando foste para Londres, sentiste-o de uma forma diferente? Bom, eu em Londres... Tinhas um clean start, não é? 23 sim, anos. sim, é isso. Era uma miúda que não tinham passado. Isso a mim interessava-me profundamente. Entre chegar sem ser outras coisas e aqui, agora, do nada, consigo ou não Exatamente. consigo. Mas se pensarmos em noutros sítios no mundo, onde é super normal pessoas fazerem várias coisas, se calhar Portugal ainda está... Em Portugal ainda é difícil reclamar esse espaço um bocadinho, porque em França é super normal um ator ter uma carreira como cantor também, lançar discos, é a coisa mais normal do mundo. Ou nos Estados Unidos é normal tu fazeres várias coisas, tipo seres ator, seres produtor, seres realizador, screenwriter, tipo, é normal. Realmente, sim. Acho que aqui se calhar ainda há, se calhar também por falta de exemplos, não é? Ou por exemplos errados. Pois isso já não sei. Às vezes há aqui alguns exemplos errados que eu também acho que as pessoas vão buscar erradamente como referência. Às vezes as pessoas vão buscar as referências erradas para achar que não é legítimo que alguém esteja a fazer alguma coisa. Sim, sabes que eu... Agora fui eu. Pois foi. A minha mãe diz uma coisa a que eu me agarro quando fico com medo, tipo, lá estou eu a ir fazer uma coisa inesperada num sítio novo. E a minha mãe só me diz, não importa o que tu estás a fazer, importa que tudo o que tu faças tenha qualidade. Se fazes bem, não importa. Opá, se o que estás a fazer é como atriz, ou como modelo, ou como poeta, ou como realizador, ou como o que for, não importa. Importa é o empenho e o trabalho e que aquilo seja o melhor que tu conseguires que seja. E o que é que tu encontraste em Londres? Se fosse hoje, ias na mesma? Porque tu Ia. dizias uma coisa engraçada que era hoje, porque tu tens aquela coisa, aquela faceta gira que não sai o lado modelo. Isto é um preconceitinho. Ok. Que é, tens aquela notícia da Caras que diz Sónia Bela Costa está bem em Portugal. Estás a ver? Tenho. Tens aquela típica notícia. E então, lá fui eu na minha pesquisa a ler Caras. E então a notícia dizia, depois dizia, tinha uma entrevista em que te perguntavam então, mas porquê? Porquê que está bem em Portugal? Sim. A fazer jus ao título. E tu dizias, porque hoje em dia, se eu precisar de fazer castings, desde que uma pessoa esteja bem agenciada, não precisa de estar, É verdade. por exemplo, em Londres, Sim. para fazer esses castings. Mas não foi só isso que tu foste à procura quando foste para lá, não é? Fui à procura de algumas coisas, principalmente da aventura de morar noutro sítio, que era uma Sim. coisa que eu queria fazer. Queria ir provar a mim mesma que conseguia começar do nada num sítio, provar a mim mesma que eu tinha essa capacidade, de que era possível arranjar agência, trabalhar. E a verdade é que foi super determinante para mim como pessoa, como artista, como mulher. Tipo, sinto que foi a melhor decisão do mundo. E quando eu fui, a minha família estava tipo, mas que disparate, estás a ter imenso trabalho cá, vais-te embora. E eu sinto que foi, mesmo profissionalmente, foi a coisa certa a fazer. Foi mesmo um momento de mudança. Bem longo, foram 5 anos. Foram 5 anos, exatamente. Sim, mas foi super determinante
E se fosse para ir agora com 37 anos, da mesma maneira, não iria. Iria se tivesse trabalho, claro, ia lá trabalhar. Mas Mas trabalhar e voltar? sim, porque eu gosto de pensar em Portugal como a minha sede. E eu não sou só atriz, sou artista também. Então eu preciso estar num sítio que me permita esse espaço de criação. E morar em Londres e estar a fazer arte em Londres é muito difícil, porque é tudo caríssimo. Morares E em porque está Londres. sempre a chover. Sim, sim, Londres é A um. pessoa não precisa de sol? Precisa. E é por isso que eu costumo dizer que em relação a Londres eu gastei os créditos. Tipo, foi incrível, mas eu não. Se tivesse outra vez 23 anos, iria. Mas agora, aos 37, não me apetecia ir para Londres à aventura, porque quando eu penso em Londres, penso no céu cinzento, na comida não muito boa, no facto de a cidade ser muito grande, então tu acabas por estar um bocado isolado, porque os amigos não estão, menos que morem contigo no mesmo bairro, tu acabas por ter que tipo combinar, encontrar-se, não é? E demora, tipo daqui a 15 dias encontramos, não é como aqui que mandas mensagem e bora encontrar agora. Exatamente. É uma coisa muito mais difícil de acontecer. Então é uma cidade onde as pessoas estão muito viradas para o trabalho e onde acabas por estar muito, muito isolado. Eu acho que é fixe quando estás com essa vontade. Eu agora não é disso que eu tenho vontade. A minha maior vontade é de estar num sítio que me permita, onde eu me possa enraizar para poder crescer os meus ramos em todas as direções para onde eles querem crescer. E tu sentiste que Portugal era isso? Tu achas que há algum manual de instruções para alguém se afirmar numa área? Acho que bom, não quero soar arrogante, que disparate, tipo, o que é que eu sei sobre isto, não é? Mas eu acho que no fundo tens que fazer por fazer bem o que fazes, e isso é só pôr muito trabalho na coisa e pensar muito sobre a coisa, estudar também, estudar não tem que ser ir para a faculdade, mas conheceres aquilo que estás a fazer, e depois teres muita determinação para conseguires lutar com os setbacks e com as pessoas que não vão achar fixe ou que vão dizer que não. Tipo, tens que acreditar acima de tudo que o que estás a fazer é bom, e isso tem que vir de um sítio. Aquilo que tu estás a fazer tem que ser uma coisa que estás a fazer porque é para ti, é uma necessidade tua, não porque estás a buscar a aprovação dos outros, não porque queres conquistar coisas, é porque é mesmo necessário, fundamental à tua existência. E para alguém, e estamos a chegar ao final, passou a voar. Estás a gozar, não passou uma hora. Não passou uma hora, Ah, mas para lá caminhamos, devagarinho. Mas estamos a chegar ao fim e Ok. eu gostava de perguntar para alguém que vê na sua vida ou que reflete a sua vida na poesia, é possível ter-se um poema quase autorrefletivo? Assim, um poema que não é teu uhum. e que tu penses, isto reflete-me a mim. Ok. Queres que eu te diga o poema? Sim. Eu tenho alguns poemas que são assim bandeiras para mim. Um é muito grande, não consigo dizer-te, mas é um poema que se chama O Enviado do Senhor Cogito, que é do Zbigniew Herbert, que é assim uma espécie de bandeira que diz vai fazer aquilo que tu tens para fazer. Se queres estar ao lado dos teus ídolos, vai e faz, e caminha direito quando os outros andam de joelhos. E desculpa-me, Zbigniew, estamos a fazer paráfrase, mas esta coisa de que os ideais e a tua missão são mais altos do que tudo e tu tens que cumprir-te, tens que fazer isso. E depois outro poema de que eu gosto muito é um poema do Agostinho da Silva, que diz: antes teor que teorema, vê lá se além de poeta és tu o poema. Uau. Obrigado, Sónia. Nada. Obrigado mesmo.